Olá, boa tarde para você. A Receita Federal começou a disponibilizar a consulta ao primeiro lote do residual do Imposto de Renda deste ano. Mais de 182 mil contribuintes serão contemplados neste lote. O pagamento das instituições está programado para o próximo dia 30 deste mês e pode ser conferido diretamente no site oficial da Receita Federal. Confira agora outros assuntos dessa edição. Câmara aprova o projeto do vereador Guilherme Amaral, que remove alarmes sonoros das escolas de Cubatão. Final de semana chegando, você confere o que vai rolar nas telonas. No esporte, o Santos e o Corinthians ficam no empate na Vila Belmiro. Para você agora uma espiadinha lá no Pier do Jardim Casqueiro. A movimentação do tempo nessa sexta-feira para fechar a semana aqui na nossa Rainha das Serras. Então juntos fechamos mais uma semana. Hoje é sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, já finalzinho do primeiro mês do ano, o seu N1 está no ar. Estudantes interessados em ingressar em instituições públicas de ensino superior devem finalizar as suas inscrições do SISU até as 23 horas e 59 minutos da noite de hoje. O processo utiliza as notas do Enem como critérios de seleção e é realizado através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, disponibilizado pelo Ministério da Educação. O SISU oferta aproximadamente 274 mil vagas distribuídas em mais de 7.300 cursos de graduação em universidades públicas, isso por todo o Brasil. Os candidatos poderão conferir os resultados das seleções a partir do dia 29 deste mês. Também hoje a FUVEST divulga a lista de aprovados na primeira chamada para o vestibular 2026 e para o processo seletivo Enem-USP. Ao todo, o sistema Enem-USP oferece 1.500 vagas regulares em diversos cursos de graduação da Universidade de São Paulo. Os candidatos poderão conferir os nomes selecionados diretamente no site fuvest.br. Os parlamentares aqui da Câmara de Cubatão aprovaram o projeto do vereador Guilherme Amaral. O PL é sobre a remoção de alarmes sonoros das escolas aqui da nossa cidade. O projeto de lei 31/2025, de autoria do vereador Guilherme Amaral, que prevê a remoção de sirenes e alarmes em escolas públicas e privadas, foi aprovado pelos parlamentares cubatenses no ano anterior. Aos nobres colegas vereadores, pela aprovação unânime em primeira e em segunda discussão, de um projeto de lei de minha autoria que visa a remoção das sirenes e dos alarmes sonoros do cotidiano das nossas escolas municipais de Cubatão, das escolas privadas e também das escolas do Estado que se encontram na circunscrição municipal. Esses equipamentos são utilizados na maioria das unidades de ensino para sinalizar o início das aulas, assim como as pausas para o intervalo. Na ocasião, o parlamentar chamou a atenção para a questão da hipersensibilidade auditiva. Esse projeto de lei ele se dá efetivamente em razão de atipicidades com as quais nós lidamos hoje, quando nós versamos sobre alunos TEA, alunos com hipersensibilidade auditiva. O vereador reforçou ainda a importância da atuação do parlamento na garantia de políticas públicas voltada para a população. E é função do poder público, da classe política, garantir direitos e, sobretudo, muito obrigado, acesso e permanência destes alunos dentro da escola de aula, garantindo um ambiente confortável e seguro para essas crianças. Foi fruto de muito diálogo e respeito quando, à época, atuei na Secretaria de Educação e fazia diversas visitas e pude conhecer o pequeno Arthur, que aos prantos muitas pessoas desconheciam as razões pelas quais ele não gostava de ir à escola e num pequeno papo que tive com o pequeno Arthur eu descobri que o fator preponderante, causador para que ele desgostasse do ambiente escolar era efetivamente o toque incessante e frequente dessas sirenes nas escolas. Muito bacana, né? O vereador ter essa sensibilidade, ele foi à escola, ele conheceu a história de um aluno e através dessa história, dessa sensibilidade, ele conseguiu apresentar para a Câmara um projeto de lei aprovado pelos vereadores que aí vai ser em prol aos alunos, a sociedade aqui que necessita na cidade de Cubatão. Prestação de serviço para você, vamos dar uma olhada no Agência São Paulo, saber o que está de notícia por lá. IPVA 2026. 6 perguntas e respostas sobre a isenção para motos
de até 180 cilindradas. Essa aqui era super nova até para mim, porque eu não sabia, turma. Fui pego também de surpresa com a informação. Vini, vamos subir aí a telinha para a gente poder acompanhar aqui essa notícia. Já tem uma foto da moto ilustrando ali. Já está valendo, pode parar aí, por favor. No estado de São Paulo, a lei que isenta as motocicletas, ciclomotores e motonetas com até 180 cilindradas do pagamento do IPVA 2026. Com a nova lei, proprietários de mais de 4 milhões de motos usadas como instrumento de trabalho, especialmente entregadores e prestadores de serviço, são beneficiados em todo o estado. Vini, pode subir aí pra gente, porque tem aí essas 6 perguntas, né, que foi colocada aí em xeque para poder tirar as dúvidas. Vamos subir mais um pouquinho? Parou aí, só pra gente acompanhar, ó. A nova lei isenta motos. Já vale para o IPVA 2026? Sim, essa isenção então já está valendo para agora, né? Quem estava procurando o seu IPVA 2026, assim como eu, não vai existir porque essa lei já é de forma automática. Como faço para solicitar a isenção? A isenção para motos se adequa em, ela, como eu acabei de falar, é automática, não é necessário fazer nenhuma solicitação. Então, se o seu veículo, sua moto já é até 180, já tem aí esse abatimento. Quais os critérios? A moto deve ser registrada no estado de São Paulo com a documentação e situação registrada de licenciamento, tendo no máximo, como eu acabei de falar, 180 cilindradas. Pode subir um pouco mais para a gente acompanhar aí? O que tem mais de dúvidas? As motos de até 180 cilindradas também não precisam pagar o licenciamento. A isenção é apenas para o IPVA e não elimina obrigação de taxa do licenciamento anual. Então você precisa fazer o pagamento do seu licenciamento, que é o que nós... Muito obrigado, Vini. Que é o que nós vamos falar agora, tá? Ainda nesse assunto de pagamentos, mais de 2,5 milhões de proprietários de veículos já realizaram o licenciamento no estado de São Paulo, né, que eu acabei de trazer aqui com a notícia da Agência São Paulo. O número representa cerca de 10% de toda a frota do estado. 2.694.723 veículos já estão com licenciamento de 2026 em dia. O número representa 10% da frota estadual que já quitaram a taxa. Para quitar o licenciamento, é necessário pagar multa de trânsito, se houver, e o IPVA, informar o número do Renavan e pagar a taxa de R$ 174,08. O licenciamento está disponível para veículos com qualquer final de placa e o pagamento dele permite com que os proprietários possam começar o ano com a sua situação do veículo regular, evitando possíveis pendências e restrições. O portal do Detran é o meio mais rápido para a quitação da taxa e por lá também é possível verificar se há algum débito, pagar multas e regularizar o licenciamento de anos anteriores. Ao quitar a taxa, o documento é atualizado de forma instantânea, facilitando o processo. O pagamento pode ser realizado em bancos conveniados, via internet banking, aplicativos ou caixa eletrônico. Depois do pagamento, o documento atualizado pode ser baixado ou ser impresso no portal do Detran, Poupatempo, o Senatran ou pelos aplicativos do Poupatempo ou Detran. Caso não seja possível quitar a taxa, o proprietário precisa averiguar se há a existência de multas e débitos pendentes ou bloqueios administrativos e judiciais. O não pagamento da taxa implica no recolhimento do veículo, já que o licenciamento é uma forma de controle do Detran em relação à frota estadual. Depois do intervalo, final de semana chegando, você confere o que vai rolar nas telonas do cinema. No esporte, na Vila Belmiro, Santos e Corinthians se enfrentaram e ficaram no empate. Agora para você imagens do Pier do Jardim Casqueiro, a movimentação do tempo aqui na cidade de Cubatão. Nós estamos também para você pelas redes sociais, Juntos e Conectados, TV Câmara Cubatão, no YouTube, Instagram e também no Facebook. Os termômetros marcam agora 25 graus, condições de garoa fina aqui para nossa região. Não sai daí, voltamos já. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal.
Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! O governo do estado trabalha com coragem para tornar o impossível possível, para São Paulo seguir avançando na direção certa. É possível que milhares de alunos da rede pública estudem no exterior com o Prontos para o Mundo? Sim. Parecia impossível bater recorde histórico de cirurgias com a tabela SUS paulista? É possível. Ou ainda integrar mais de 90 mil câmeras para tornar as ruas mais seguras? Foi o que o Muralha Paulista fez. Governo do estado. São Paulo são todos. Estamos de volta com o seu N1 juntos para você saber que Cubatão já está se preparando para um grande espetáculo que acontece aqui na nossa cidade. Turma, eu estou falando da Paixão de Cristo. Certeza que você já ouviu falar ou até mesmo acompanhou de perto esse espetáculo, né? Pois bem, se você tem interesse em fazer parte do elenco, esse é o momento. Estão abertas inscrições para o maior espetáculo da Baixada Santista, chamada de elenco Paixão de Cristo em Cubatão. Cubatão se prepara para a 55ª encenação da Paixão de Cristo, uma das maiores manifestações culturais e religiosas mais tradicionais na cidade e no estado de São Paulo. As inscrições são online e destinadas ao elenco de figuração, podendo ser realizadas até 15 de fevereiro de 2026. E a edição deste ano traz uma grande novidade. O espetáculo contará com 2 dias de apresentação, nos dias 3 e 4 de abril de 2026, no local CSU Parque dos Trabalhadores, em Cubatão. A organização reforça que menores de 12 anos devem estar acompanhados de um responsável. Para mais informações, podem ser obtidas pelos telefones 13 991 58 9068 ou 13 97 60 38 81. A encenação da Paixão de Cristo de Cubatão é tradição, emoção e fé, reunindo centenas de participantes e milhares de espectadores a cada edição. Continuamos de informação, dando mais uma olhadinha lá no site do Agência São Paulo para mais notícias por aqui. Você que está de férias, consegue aproveitar ainda alguns dias? Olha só essa informação. Quase 90% das praias no litoral paulista estão próprias para o banho, aponta o boletim da CETESB, que aliás temos a CETESB aqui no município de Cubatão, tá turma? Levantamento avalia 175 pontos, 151 estão aptos e 24 foram classificados como impróprias nesta semana. A Vini vai subir pra gente, aliás, essa foto aqui, Canto do Forte, lá na Praia Grande, né? Uma praia que eu gosto bastante de aproveitar. Pode ir lá, Vini, pra gente acompanhar aqui, ó. No verão, além de garantir a hidratação, protetor solar e a diversão, vale conferir também se o mar estar aí liberado para banho. O novo boletim de vulnerabilidade, divulgado quinta-feira 22 ontem pela CETESB, mostra que quase 86% das praias paulistas estão próprias para os banhos, né? Para banho, né? Há 5 décadas, técnicos da CETESB coletam amostras da água exatamente onde banhistas entram no mar e levam para análise em laboratório. O objetivo é detectar aí bactérias e outras coisas para poder saber se essa água está boa ou não para o banho. Pode subir mais, Vini? Será que tem fotos aí de algumas praias para a gente poder acompanhar? Acho que não. Eles falam aqui como é que funciona, a classificação de critérios. Pode seguir. Falam também sobre a chuva, é outro ponto importante, né, para você poder ficar ligado quando começar a chover, para você sair aí da praia em momento de chuva, assim como dos rios, cachoeiras que temos aqui na cidade de Cubatão, para você não correr risco de vida. E onde consultar? Através do site da CETESB ou também no aplicativo para Android e iOS. Vamos à próxima notícia, Vini, por favor, para a gente acompanhar o que temos aí. Vítimas de violência doméstica recomeçam a vida com auxílio aluguel do governo de São Paulo. A medida já beneficiou aí mais de 4 mil mulheres, 4 mil mulheres, né? Pode subir aí, Vini, por gentileza, para a gente acompanhar. O governo de São Paulo ampliou o alcance ao auxílio aluguel, política voltada para as mulheres vítimas de violência doméstica.
O programa chegou até dezembro a 534 municípios, levando oportunidade para essas mulheres. Resultado da maior integração entre prefeituras, CREAS, CRAS. E aí, o auxílio faz parte da rede de proteção estruturada pelo governo de São Paulo para as mulheres de 2023 e tem como diretrizes no movimento SP por Todas. Muito bacana a gente ver políticas voltadas para as mulheres, né? A gente sempre fala de ações, respeito às mulheres, mas quando a gente vê na prática as políticas voltadas para as mulheres, vale realmente ressaltar a importância desses trabalhos que são realizados. Muito obrigado, Vini. A gente segue por aqui para falar que estamos próximos de mais um final de semana, hoje já sexta-feira, né? Momento de descanso para muitas pessoas e agora a gente te ajuda a conferir o que vai rolar nas telonas para esse final de semana. I'm something of a performer too. Are you? Yeah, you don't believe me? You what? You what? You got the Daily Mail in front of you? This is you? Yeah, the chosen one. O Nas Telonas começa apresentando Marty Supreme, uma das estreias mais esperadas do mês. O filme traz a história de Marty Raisman, interpretado por Timothy Chalamet, que é um malandro que se tornou uma lenda americana no tênis de mesa. Marty Raisman é, na verdade, Marty Mauser, um trabalhador precarizado em Nova York na década de 50 e que recusa que esse seja o seu destino. Então, em busca de realizar os seus sonhos grandiosos, ele começa a jogar tênis de mesa somente pelo dinheiro e acabou se tornando um multicampeão do esporte, com mais de 20 títulos e ainda coleciona o título de atleta mais velho a vencer um campeonato de raquete. Indo contra todos que duvidavam, ele alcança a grandeza, mas acaba colecionando inimigos ao longo do caminho. I'm not trying to control you, Marty. It's unacceptable! It's unacceptable! But I don't think you understand the stakes. Numa visão futurística, o filme, no misto de ação e drama, traz a história de um detetive que está sendo acusado de matar a própria esposa e que precisa se defender, mas não nos moldes atuais. A história é retratada em 2029, onde a tecnologia dominou a sociedade e o detetive tem 90 minutos para provar sua inocência para uma inteligência artificial avançada que ele defendeu no passado e que agora tem a decisão de determinar o seu destino. Mandado o primeiro suspeito para julgamento aqui e vou continuar mandando outros até que entendam o recado. Detetive Raven, sei exatamente quem você é. Hoje está diante desse tribunal acusado pelo assassinato da sua esposa. Não cai, não cai, não cai! Eu consigo! Tá funcionando! Patrick, responde! A animação Monarcas, Conto das Borboletas, traz a história da borboleta Patrick, corajosa e sonhadora, que tem o desejo de se aventurar com outras borboletas, mas não pode voar, já que só tem uma asa. Mas ele não desiste do seu sonho e ao lado de Marty, uma lagarta que é o seu melhor amigo, e de Jennifer, que tem medo de altura, eles se escondem num trailer de algodão doce e vão nessa jornada repleta de desafios, com a presença de humanos ao redor e de 3 pássaros malvados. Patrick precisará enfrentar seus medos, inseguranças e superar as adversidades para encontrar o seu propósito. Não dá tempo, você tem que ir sozinho. Você vai ter que voar. O que aconteceu com aquela borboleta valente, fã de aventura? Vamos nessa! Boa! Tô conseguindo! Um milagre que eu vire uma borboleta agora! 미국에서는 해골을 도끼질한다고 한다면서요. A única saída conta a história de um homem de meia idade, Man-Soo, que perde seu emprego após 25 anos no cargo. Funcionário exemplar, premiado e dedicado, Man-Soo é veterano na indústria do papel e na companhia Solar Paper, que foi vendida para uma empresa americana. Com uma vida de luxo e com a vida dos sonhos ao lado da esposa, filha e enteado em sua mansão luxuosa, agora ele corre desesperadamente por uma colocação. Enquanto busca um emprego, ele vê a sua família passando por necessidades e não podendo prover o mínimo aos seus, ele não vê outra solução que não seja eliminar a concorrência, passando de um trabalhador exemplar a um assassino em série.
As telonas dessa semana contam com um filme que traz a história de Marty Raisman, um prenúncio do futuro, onde a inteligência artificial julga uma pessoa, uma animação trazendo superação e um assassino em série que só quer um emprego. É só você escolher o que você mais gostou e assistir. Tá aí então a dica de cada filme que você pode conferir nos cinemas. Lembrando que Cubatão tem o seu cinema dentro do Parque Anhelinas. Agora a gente confere o tempo, né, como que vai ficar pro final de semana, mas antes, aquela espiadinha lá no pier do Jardim Casqueiro, o movimento do tempo aqui na nossa cidade de Cubatão, uma semana completamente chuvosa, né, desde segunda-feira quando chegou aquela chuva fortíssima que alagou diversos pontos. Ontem, quinta-feira, uma quinta-feira bem chuvosa na nossa região e tem chance de chuva para hoje, sexta-feira, garoa fina que pode persistir aí durante o dia em alguns pontos isolados. Os ventos sopram 25 km por hora, a temperatura de 25 graus agora na bem amada Cubatão. E aí, como eu estou falando sobre a chuva, né? A chance de chuva é de 95%, uma garoa fina, segundo a previsão e o alerta do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Daí do Pier do Jardim Casqueiro a gente vai conferir mais detalhes do tempo, agora na previsão, com a repórter Cris Castanheira. O sábado terá sol entre nuvens durante a manhã. A partir da tarde, a previsão de chuva, que segue também durante a noite. As temperaturas ficam amenas com mínima de 19 e máxima de 23 graus. Os ventos permanecem fracos ao longo do dia e a umidade relativa do ar varia entre 82% e 98%. No domingo, o dia começa com bastante nebulosidade. A chuva é prevista para o período da tarde, mas à noite o tempo volta a ficar firme. As temperaturas sobem um pouco, variando entre 20 e 25 graus. Os ventos seguem leves e a umidade do ar fica entre 74% e 96%. Já a segunda-feira começa com sol. Ao longo do dia, as nuvens aumentam, mas não há previsão de chuva. As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 20 e máxima de 27 graus. Os ventos sopram de forma moderada e a umidade relativa do ar varia entre 66% e 96%. Muito obrigado, Cris. E agora vamos falar de esporte por aqui, porque teve empate do Santos e Corinthians. É isso, quem vai explicar pra gente desse empate é o Lucas Sena, que vai entrar no estúdio com a gente agora, porque ontem a Vila Belmiro então recebeu Santos e Corinthians, né? E com gol nos acréscimos, os dois times acabaram empatando. Lucas, como é que foi esse jogo para as duas torcidas, que são duas torcidas fervorosas, né, Sena? Boa tarde. Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Sim, tá tudo bem para nós, né? Mas acho que ainda mais pro torcedor santista, torcedor corintiano, acho que ficou com esse empate aí meio que travado na garganta, até porque ontem o Corinthians fez uma exibição de gala. Porque eu sou fã de uma exibição de gala, simplesmente conseguiu anular todo o ímpeto santista, principalmente no primeiro tempo. Tanto é que a gente vai conferir agora que o primeiro lance de emoção da partida, digamos assim, foi neste lance aqui, ó. Roleza, ele errou o passe, o Roberto estava sozinho aqui na ponta direita. Ele foi carregando, veio dois marcadores, ele conseguiu superar a marcação, foi carregando, veio 5, entrou na grande área, aí Zé Ivaldo foi lá e cometeu esse pênalti, ainda sai ali com os braços erguidos, como se não tivesse feito nada, como se só tivesse feito uma cosquinha. Só que aí o Roberto foi para a cobrança, ele que tem gols contra a equipe do Santos, foi lá e acabou perdendo a cobrança de pênalti. Gabriel Brazão foi para um lado, ele tentou bater no canto do lado direito, né, do Gabriel Brazão, para quem a gente que está assistindo do nosso lado esquerdo, ele foi lá e acabou perdendo o pênalti. Aí você que não acompanha o jogo pode falar, um jogo que o Roberto não marcou contra o Santos, é isso? Muito pelo contrário. No próximo lance, ó, o Roberto, jogada pela direita, finalizou, o Brazão defendeu, na sobra, a zaga santista não apertou a marcação, Carilho tocou para Matheus Bidu, que finalizou, Gabriel Brazão fez outra defesa, aí o Roberto pegou a bola dominada, com 2 em cima dele, finalizou, bateu forte, ele bateu bem no canto esquerdo de Gabriel Brazão, e assim marcando o seu 8º gol contra a equipe do Santos, isso só vestindo a camisa do Corinthians. Então, o Roberto sendo um grande algoz da equipe santista.
E aí veio o segundo tempo, o Vojvoda tentou fazer mudanças para ver se a equipe santista tinha mais ímpeto, só que o Santos conseguiu jogar quando a qualidade física, né, o vigor físico da equipe do Corinthians não foi baixando, né, também jogando em alta intensidade, e aí o Santos conseguiu fazer um gol nos acréscimos. É o terceiro jogo, né, envolvendo as equipes que tem gol nos acréscimos. E saiu desse lance, o Corinthians perdeu o passe, Robinho Júnior veio com a bola dominada, fez o passe para Lautaro Dias, a zaga tentou desarmar, aí Gustavo Henrique fez a falta e Gabriel Barbosa ainda finalizou. Só que o que aconteceu? Se tivesse saído o gol, não ia valer, porque o juiz marcou falta nesse lance onde Gustavo Henrique foi lá e chegou nesse jeito. Gabriel Barbosa foi para a cobrança e fez esse golaço aí, ó, bateu forte. O Hugo Souza até reclamou do gramado da Vila Belmiro, mas como a gente pode ver, o Hugo Souza só bateu roupa, não conseguiu fazer a defesa na cobrança de falta do Gabriel Barbosa. E assim, números finais, Gabriel Barbosa com a camisa 494, em homenagem à cidade de São Vicente, que fez aniversário ontem. Santos 1, Corinthians 1, assim foi o clássico Jefferson Santos. Para as duas equipes ficarem, entre aspas, sorridentes, mas o torcedor santista tem que comemorar muito mais esse empate. É uma agonia para as duas equipes, né? Ontem eu acabei saindo durante a noite, aí estava com alguns torcedores, eles naquela agonia, né? Acompanhando, monitorando os sites de esporte para ver quando que saía um gol de ambos os times. Acabou acontecendo mais no empate, né? E os dois voltam a campo já no próximo domingo, não é isso? É isso, Jefferson Santos. Antes da gente falar, eu acabei não te passando o tópico, o que aconteceu? A gente viu que esse jogo foi de alta adrenalina, né? E depois tem a coletiva de imprensa, o Alexandre Matos, o Vini vai colocar pra gente aí a discussão, o Alexandre Matos é o diretor de futebol do Santos, né? Ele acabou entrando num atrito com o jornalista que cobrou ele em relação a reforços, né? Tem um jogador santista chamado Bilal Brahimi, que saiu, foi especulado que ele tem um salário de mais de 1 milhão e ele não joga. Então ele foi questionado, ele acabou tendo embate com o jornalista cobrou ele, Alexandre Matos falou que ele era antiético por cobrar de salário, e o jornalista quis a resposta. No fim das contas, o clima do clássico quente, não só nas 4 linhas, mas também na sala de imprensa ali. Bastidores, nos né? bastidores, os bastidores do futebol ali, bem atípicos, né, bem fortes. Aí a gente vê ele gesticulando, falou que não ia responder porque ele é meio educado, e assim ele foi lá, abandonou a coletiva. Então, o cenário santista muito fervoroso, né? E aí você falou da questão dos jogos, né? O Santos, de fato, entra em campo domingo às 4 horas da tarde contra o RB Bragantino, num lugar diferente, na Neoquímica Arena. Os ingressos já estão vendidos, 20 mil ingressos já foram vendidos, Neoquímica Arena é estádio do Corinthians. E por que isso? O Santos sempre quis jogos na capital paulista, e o que acabou acontecendo, o Santos foi lá e conseguiu um acordo com o Corinthians vai jogar a primeira rodada do Brasileirão na Vila Belmiro, e o Santos joga domingo agora lá na Neoquímica Arena, e o Corinthians entra em campo às 8h30 da noite em Rio Claro contra o Velo Clube, Jefferson Santos. Falamos de domingo, mas amanhã, sábado, tem mais clássico, né, Tem Lucas? clássico, Jefferson Santos. Choque entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras que vai com o que tem de melhor para a equipe. Vem pressionado depois da goleada no meio da semana contra o Novo Horizontino, um 4-0. Palmeiras vai com o que, digamos, a equipe ideal. Só Andreas Pereira, que não está em campo devido ao tratamento de uma lesão no ombro. Luiz Pacheco, garoto da base, é cotado para começar entre os titulares. Já o São Paulo, a grande novidade é o início de Caleri entre os titulares. Ele que sofreu de uma lesão, fez 2 gols na última partida, sofreu uma lesão no gramado sintético, que é o gramado da Arena Barueri, está cotado para começar como os titulares. Lucas Moura ainda é uma dúvida, Hernan Crespo disse que isso vai ficar a rigor do jogador, mas a expectativa também é que o São Paulo vá com o que tem de melhor no clássico, que é amanhã na Arena Barueri, às 6h30 da tarde, Jefferson Santos. Pois é, depois daquela lavada para o time do Palmeiras, eles têm que ir com o pé direito realmente para conseguir uma boa conquista em campo aí para poder se enfrentar, né? Então a gente fica por aqui, finalizamos o bloco do esporte, mas ainda hoje o Lucas Sena volta junto com a gente na nossa segunda edição e você pode continuar com a gente aqui na nossa programação, né? É isso, Jefferson Santos, a partir das 6h15, trazendo mais informações do Parlamento, da nossa Rainha das Serras, pelo 48.2 da sua TV, ou então pelas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, da TV Câmara Cubatão. Então eu espero por você às 6h15 na segunda edição do Últimas Notícias. Vamos juntos curtir o final de semana, um excelente final de semana para você e até segunda-feira. Tchau!